tema que a gente vai abordar agora é de fato bastante controverso. Independente de tudo que se disser aqui, tem que ficar bem claro uma posição, né? Israel foi atacada. Depois desse ataque, revidou. E aí essa guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas tem sido agora marcado por uma violência que só aumenta lá na região. E aí ontem o conflito ganhou um outro tom. Um hospital na faixa de Gaza, foi atingido por um foguete e, de acordo com as autoridades palestinas, mais de 500 pessoas teriam morrido. Israel diz que esse número está inflado. Em paralelo a isso, o Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas decidiu adiar uma reunião que estava marcada e agora eles vão deliberar em uma outra data para tentar ajustar tudo lá naquela região. As autoridades palestinas têm acusado nominalmente o governo de Israel pelo ataque ao hospital. Mas Israel disse que não, né, que esse ataque não foi feito por eles, mas teria sido feito pela Jihad Islâmica. E eles dizem que eles são responsáveis aí pelo lançamento desse foguete que atingiu lá o hospital em Gaza. Essa história é uma história que dá muito pano para manga. Eu vou começar com o Naman, e até vou dar mais liberdade pro Naman que pros outros, até pelo conhecimento do tema mais do que a gente, né? Porque não é só política, tem religião no meio. Naman, queria que você falasse pra gente da sua percepção e dos contornos e do que isso pode nos levar. Aí a responsabilidade ficou muito grande. Não é responsabilidade, não, é a sua opinião sobre o assunto. Acho que você tem conhecimento, né? Há mais conhecimento que a gente. O que eu tenho colocado para as pessoas é que essa guerra não é uma guerra política apenas. Ela é uma guerra religiosa e em que se mistura política e religião. E quando isso acontece, em qualquer momento da história, é só olhar a história do mundo. Misturou religião com política, é confusão. Então, a guerra é essa. Então, aí a gente tem aí o Israel, né, que ficou aí 2000 anos fora da sua terra, mantém a sua identidade religiosa, mantém a sua identidade política, a sua língua, a sua cultura. E a gente tem um outro grupo milenar, né, que são os árabes, né? Então essa guerra ela não começou agora, ela começou com Abrão, Sara e Agar. É só observar isso, né? Então tanto faz você observar a guerra do ponto de vista religioso e perceber que tanto que o presidente, aí, o primeiro-ministro de Israel está dizendo que foi um ataque da Jihad. O que é Jihad? Jihad é uma luta a favor da religião muçulmana. Aí os muçulmanos dizem, não, isso foi coisa de Israel. E fica infelizmente, é um prejuízo, é lamentável, é entristecedor. A gente vê crianças morrendo dos dois lados. Deus não chamou o ser humano para viver essa situação, né? Não tem religiosidade que justifique isso, não tem ação política que justifique isso, não tem ação econômica que justifique seres humanos, crianças, mulheres serem mortos. Não faz sentido isto. E isso não tem nada a ver, essa guerra não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é muito claro. Jesus é muito claro. Ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles verão o reino de Deus. Então, nós fomos chamados para pacificação, para conciliação, para uma atitude mais de compaixão com os seres humanos e não essa situação. Eu lamento profundamente que a nossa humanidade ainda continue nessa situação. Daniel, você tem algo? Quando chegava aqui hoje cedo na rádio, né, o Paulo Caetano vinha conversando com o pastor Naman, como ele disse, essa guerra religiosa, uma mistura de religião com política.
mas o que deixa mais triste é as pessoas que morrem, né? Crianças, o hospital que foi atacado. Claro que independente do lado que venha a ser o causador disso tudo, é triste porque crianças, idosos, inocentes vão embora de uma maneira que nem eles sabem às vezes por que estão indo. Então é muito triste essa guerra, a gente conversava, vai durar por um bom tempo e a gente espera que na base do diálogo, na base da conversa, se for possível, é muito difícil, mas a gente espera que logo resolva, que menos pessoas morram, que esses conflitos acabem. E aí também, né, falava até que no Brasil, graças a Deus, a gente fica longe desse tipo de guerra. Por enquanto, né, pastor? Porque esses extremismos, essas coisas aqui, parece que se o Brasil continuar do jeito que está, não sei, nós daqui a um tempo aqui também nós não vamos ter guerra não, viu, Paulo? Pamela? Paulo, eu estava acompanhando ontem, né, algumas informações ao vivo sobre o conflito, né, e até essa informação que você trouxe do hospital me fez refletir sobre as coisas que vi ontem, né, no noticiário. O Hamas, a ONU reportou isso, roubou o combustível, né, uma reserva de combustível da ONU ali para a faixa de Gaza. E essa reserva de combustível era utilizada para alimentar os motores que dessalinizam, né, a água para que ela se torne potável. Então as pessoas estão sem água ali do lado palestino, na faixa de Gaza, porque o próprio Hamas roubou esse combustível. Outra informação que vi ontem também é que eles teriam desviado carregamentos, cargas que estavam chegando de remédios, alimentos ali humanitários, né, remessas humanitárias ali para a região. Eles teriam desviado também para os grupos deles. Então, eu penso o seguinte, não é só Israel que é refém deste grupo terrorista, mas os palestinos também. A gente precisa ter isso em mente, né? Tomara que a Palestina se livre também do Hamas, porque eles, mais do que ninguém, sofrem na mão desse grupo. E não é só agora na guerra que eles desviam esses tipos de recurso para as pessoas e para jogar no grupo deles. É noticiado que vários países fazem ali doações em dinheiro para melhorar a infraestrutura ali em Gaza e eles desviam também para fazer a sua guerra, né? A sua jihad, como a gente diz. Então isso tudo é muito triste. E analisando essas informações, a gente pensa, será que eles seriam capazes de fazer esse bombardeio nesse hospital para culpar o lado de lá? Sinceramente, um grupo que entra, mata uma mulher grávida, tira o bebê do ventre dessa grávida e mata o bebê também, como eles fizeram ali em Israel, eu não duvido de nada. É uma situação muito complicada, muito infeliz, lógico. Todos nós estamos aí na torcida em orações para que se encontre a paz, claro, e que isso não aconteça mais. Porque o que a gente está vendo é uma escalada. Eu vi ontem também pessoas pichando estabelecimentos de judeus, marcando estabelecimentos. Parece que a gente está vivendo aquele tempo estranho, né, de aquele sentimento antissemita. Vamos lá, Pamela. Que se originou na Alemanha. Então a gente precisa abrir os olhos para o que realmente é mal e combatê-lo. Fernando Tupan, 1 minuto. Paulo Caetano, eu acho que isso tão cedo não termina. Essa guerra, esses momentos de tensões entre o Hamas e Israel já vem se arrastando há anos. Olha, já perdi a conta, para falar a verdade. E não vai acabar, porque Hamas acha que Israel não tem direito ao território que ocupa. E isso vai ser motivo durante muitos anos e vão ter que se encontrar uma solução. Por exemplo, o erro tático de jogar uma bomba e cair no hospital, as consequências a gente está vendo. Estamos todos indignados. Eu preferia, por exemplo, estar falando neste momento da eleição de Maringá, que ontem o Rigon publicou que o Wilson Quinteiro também quer ser candidato à prefeitura de Maringá. Acho melhor, sabe? E essa coisa de construir o ódio demais não é comigo, Paulo Caetano. Vamos lá, Kim Rafael, 1 minuto. Olha, guerra não se faz, não tem sentido, né? Sobre a guerra em si. Tem os seus objetivos escusos ali que só o tempo e a história vai trazer pra gente as claras do que realmente, quais foram as intenções. Claro que, como o pastor Naman colocou, né, a religiosa, etc., mas de forma muito prática, a gente entende o seguinte: um Estado soberano, Israel, e grupo terrorista, Hamas, Hezbollah, / invasores.
em quem acreditar, né? No hospital, quem que realmente bombardeou o hospital? Eu acredito num Estado soberano, não nos terroristas que iniciaram essa agressão contra um Estado soberano. Então, nesse sentido aqui, de forma bélica, Israel, se quiser destruir a faixa de Gaza inteira, já deveria ter destruído há muito tempo, se ela quisesse, né? Porque ela tem poderio bélico para isso. Não só a faixa de Gaza, mas em torno dela. Mas não faz por quê? Porque eles priorizam a paz. Mas já que esses grupos estão realmente invadindo, estão bombardeando, eles estão se defendendo e atacando também. Então, assim, toda ação gera reação e tem que aguentar o tranco. Ah, tem civis? Pois é. E o que a ONU está fazendo? Adiando reuniões. O que a ONU está fazendo? Por que ainda existe a ONU nesse mundo? Infelizmente, eu sempre ataco a ONU, por quê? Porque a ONU realmente foi feita para ter paz no mundo. É o mínimo que se espera. E hoje, infelizmente, estamos nesse sentido aqui. Então, toda essa situação, né, que nós estamos vivendo só parte de uma situação, Pamela. A guerra de narrativa. Infelizmente, Hamas, na mídia, hoje, está ganhando nessa guerra. Porque primeiro você coloca lá, Hamas e Israel. Não, é Israel e Hamas, sempre. Israel primeiro como se fosse, quando você joga um time, Flamengo e Vasco, quem que é o mandante? Flamengo e Vasco é o mandante quem? O Flamengo, né? Maior torcida do Flamengo. Agora, você colocar Israel e Hamas, é como me parece que não só nessa escrita, mas também toda a mídia mundial está querendo colocar, né, como se Hamas fosse a vítima da história. Ah, os palestinos não tinham território, etc e tal. Isso é uma outra situação. Agora, nós estamos discutindo aqui um grupo terrorista. Se eles são palestinos ou não, é outro problema. Mas grupo terrorista, Hamas e Hezbollah precisam ser parados. E como? Se é com guerra, então é tiroteio, bomba e assim vai.